Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para ouvir mais um caso verídico de hipnose quântica, de alguém que vem, faz todo o processo, toda a preparação, toda a dedicação, faz o mergulho, entra na hipnose quântica e pela primeira vez entra em contato com outras dimensões, inclusive. Vamos ouvir Michele Borges, seja bem-vinda. Ela vai do início ao fim. Vamos acompanhá-la, pessoal. Gratidão, fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Michele Borges, eu sou de Minas Gerais, mas estou morando em Pernambuco desde 2015. Eu trabalhava como professora de língua portuguesa, aí trabalhei de 2005 a 2014, saí e eu sempre gostei muito de culinária, então eu fiz curso aqui em Pernambuco, de curso técnico de cozinha, e fiz gastronomia depois, curso superior, e estou trabalhando na área. Bom, eu busquei saber sobre hipnose quântica quando eu vi no Instagram, né? E também no, no YouTube. Eu achei a Márcia no YouTube, vendo vários vídeos. Eu sempre gostei de estudar sobre espiritualidade, sobre energias e assuntos afins. E nessas buscas, nesses estudos, nessas coisas de ver vídeo, eu achei a massa. Busquei saber o que era hipnose quântica, me interessei, achei que poderia me ajudar, porque eu estava numa fase de. Quando você está na fase da sua vida que você não sabe se o que vai acontecer, o que vai, se vai fazer isso ou aquilo outro, você está entre algumas escolhas, alguns caminhos e você não sabe para onde você ir. E eu achei que a hipnose quântica podia me dar algumas respostas. Eu pensei que poderia ter algumas informações sobre a minha vida passada, por exemplo, que pudesse me dar alguma luz para as minhas decisões. E foi por um outro lado que eu não imaginava. E eu amei, eu tive uma experiência muito rica, com muitos detalhes. Eu sou uma pessoa muito aberta, desde criança eu me interesso por assuntos de astros, de universo, extraterrestres e tudo mais. E quanto à religião, eu estudo um pouco tudo. Eu não estou presa. Eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas minhas amigas de infância, eu tinha duas amigas que eram filhas de pastores, então era bem misturado. Então, e depois eu fiz amizade com uma senhora que ela é do candomblé, uma que é do umbanda. Então, assim, eu sempre fui muito aberta. Então, eu achei que eu teria uma abertura boa e que seria fácil. Mas quando eu fui fazer a hipnose quântica, eu tive muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque era surreal demais. Era muito fora da curva, até para quem é muito aberto. E eu fui questionada em relação à fé. E eu acho que eu tenho fé. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita fé, sabe? Mas realmente lá eu estava incrédula. Eu estava questionando, eu estou vendo isso mesmo, sabe? Isso está acontecendo. Porque é muito surpreendente, é muito fora da nossa realidade. E por mais que eu achasse que eu estava aberta, eu fiquei relutante. Bom, é, começou eu vendando os meus olhos, né, para não ter a interferência da luz aqui. E fiquei deitadinha, coisa e tal, e fomos ter a experiência. Márcia me guiando Olá, pessoal, tudo e bem?
A gente teve Hoje a nós proteção estamos aqui dos guias para ouvir espirituais e tal. mais E um quando começou, caso verídico eu de já vi hipnose de cara uma quântica luz de alguém que vem. lilás, né? Faz todo o E depois eu processo, comecei a toda a ter as visões preparação, que eu toda a estava dentro de dedicação, faz o uma nave olhando mergulho, para o lado entra direito, na hipnose e lá embaixo estava quântica as, e as pela pirâmides primeira do vez Egito. entra em E eu já contato pensei que eu com estava imaginando outras aquilo, dimensões, inclusive. porque eu Vamos ouvir sempre gostei de Michele tudo ligado a Borges, Egito. seja bem-vinda. E Ela depois veio vai do flashes. início ao E eu não conseguia fim. descrever muito bem, Vamos porque as acompanhá-la, imagens eram muito pessoal. rápidas, Gratidão, fiquem como se bem. fosse um Tchau, filme. tchau. E eu fiquei travada no início porque eu estava me questionando, eu estou inventando isso aqui. Mas tinha coisa que eu via que não tinha assim, né? Como eu criar. E eu gosto de prestar atenção nos detalhes. E os detalhes me convenceram que eu realmente não estava inventando aquilo que não era doideira da minha cabeça. Mas a gente fica em dúvida mesmo. Eu vi as pirâmides do Egito uma noite enluarada. Eu estava de cima, né, vendo aquilo numa nave que estava na parte assim frontal. E veio flashes de um ser árvore. Ele era um ser vivo, mas ele era uma árvore. Depois um homem com a cabeça de águia azul. E depois aquelas escritas egípcias, que tem uma ave também. E depois eu vi um guerreiro de costas, olhando para o horizonte, e tinha duas luas ou dois planetas diante dele, assim, no céu. E estava tipo, começando a anoitecer, e eu vi ele de longe, assim. E na hora, na hipnose, eu não me toquei, mas quando acabou, aquela cena me marcou, porque eu pensei, eu já vi essa cena antes em algum lugar. Aí depois eu lembrei que era um sonho que eu tinha tido alguns dias antes da hipnose. Aquela cena daquele guerreiro de costas olhando pro horizonte. Depois disso eu estava diante de estrelas. Quando você vê filmes científicos assim de extraterrestre ou astronauta, que fica aquelas estrelas assim, e a nave disparou e ficou aqueles feixes de luz assim. E quando eu dei por mim, eu estava já em outro lugar, em outro planeta. Um planeta rosa, tudo rosa. Céu rosa, mar rosa. E eu não pensei que eu estava ali no corpo de alguém. Mas eu estava, pensei que eu estava lá, assim, a minha visão, mas não. Quando eu olhei para mim, eu olhei para minhas mãos, eu estava dentro de um ser daquele lugar. E eu fiquei em dúvidas, assim, o que era aquilo. Eu tenho mãos ou patas? E eu tinha patas, e depois eu via mão. E ficou oscilando, acho que é porque eu fiquei duvidando, ficou oscilando, mão, pata, depois firmou em uma mão com garras. Mas eu não conseguia me ver. E eu estava segurando também um ser menor. Eu não vi ele, eu fiquei olhando para os olhos dele. E eu senti uma emoção muito grande. Eu senti muito amor por aquela criatura. E eu não conseguia ver nada além dos olhos. Ficou fixado, assim, ficou engessado o olho dele, um olho castanho. E ele olhando para mim, e eu senti uma sensação de amor. Eu tinha certeza que eu cuidava dele, que eu era responsável por ele. E que ele sentia amor por mim, eu sentia amor por ele. E não era... Era um amor, assim, tão... É um amor tranquilo, assim, gostoso, calmo. Não era os amores que a gente tem aqui. É tumultuado, né? Tem posse. Era uma coisa bem leve e sutil. Você tá em um lugar assim, e o quântico, ele te traz, às vezes, respostas que você não sabe de onde... Você sabe, mas você não sabe como você sabe aquilo. Então, eu fiquei travada. Aí Márcia me orientou a olhar para mim. Esquece, filhote, e olha para si. Para eu destravar. Aí eu comecei a olhar a roupa dele, ele estava com uma calça azul turquesa e tinha detalhes na calça. Aí eu falei, eu não tô criando isso aqui mesmo não. Tinha
Era um pano assim, como se fosse enrolado e no final ele virasse tipo uma corda. E ele estava entrelaçado nas pernas, assim, na calça, na costura, como se fosse uma costura, e fazendo em voltas, como se fosse um X. Aí eu relaxei de novo e voltei a olhar pro pequeno. Aí eu vi que era um filhote de leão. Aí quando eu vi que ele era um filhote de leão, aí eu destravei, né? Aí fluiu. E a gente perguntou, Márcia me orientou, pergunta para ele se é filhote dele e tal. Aí ele falou que era o filhote dele. E eles ficaram. Eu fiquei em terceira pessoa e olhando eles. Não estava mais dentro do corpo dele, porque antes eu estava. E fiquei olhando eles andarem na praia e tal. E quando eu saí, eu estava acoplada nele, né? Quando eu saí assim, fiquei de frente. Aí eu consegui olhar pro rosto dele. E eu falei com o Márcio, ele é bonitão! Que leão lindo! E ele era muito bonito. E ele tinha um broche do lado esquerdo, dourado, e tinha um símbolo que para mim parecia uma cruz, mas para ele não é uma cruz. Uma cruz, um X, né? Para ele não tem esse significado que para nós tem, né? E parecia uma cruz de malta. Na ponta ela era mais grossa e depois ela ia afinando, e quando chegava no meio ela de novo outra parte fina e depois ia crescendo assim. Tinha 4 pontas, era verde esmeralda. E eu perguntei o que significava o símbolo daquilo, aí ele falou que era a união de todos os povos, que em todas as direções todos os povos estariam unidos e juntos eles seriam mais fortes. Significava isso. E depois, Márcia, orientando tudo, perguntou se ele podia me levar até onde ele morava, se ele podia falar do trabalho dele. Aí ele foi e falou que sim, e me levou para onde ele estava, né? Lá eles moravam como se fosse em cavernas, só que não era essa coisa, caverna que a gente conhece aqui, que é coisa escura, aquela coisa úmida. Era uma coisa, sabe, parecia uma vila. Na entrada, o que me impressionou eram que tinha umas rochas assim, nesse formato assim. E no meio tinha um caminho, um corredor enorme. Você passava ali no meio, aquelas rochas enormes assim. E era como se elas fossem fechadas, mas não, lá em cima elas estavam abertas assim. E aqui um corredor. E tinha um ser passando assim, deu para eu ver o quão grande era, porque tinha um ser com um capuz lilás também. O pano parecia seda. Era um pouco brilhante, molinho assim. Eu só vi de longe, só olhei. E eles são muito grandes. Márcia perguntou qual o tamanho dele. Eu, 2,5 m, 3, eu não sei o tamanho. Era muito grande, eu só olhava assim para cima. E esse ser estava andando por esse corredor e ele ficou pequenininho no corredor, tão grande que era essa pedra assim. E não era a entrada, era um corredor. A entrada era à direita, isso era a frente. E, perdão, à esquerda. À esquerda a gente desceu as escadarias e era como se fosse uma vila. E ele era um guardião ali, sabe? Um comandante, tipo, ele assegurava aquele lugar. E ele falou que ele trabalhava com mapeamento da mente e também de energias, ele trabalhava com energias, e que eles faziam uma espécie de biblioteca com as informações, e eles trocavam informações entre os povos. E ele achava que isso era importante para fortalecer, todos terem direito à informação, e quanto mais povos, mais pessoas estariam ali em conjunto com eles, a teia deles ficariam mais fortes, eles seriam mais fortes, e um ajudaria o outro. E ele disse que esse era o trabalho dele. E eles são intraterrenos, no caso eles moravam ali de forma intraterrena,
Tinha outros seres que moravam, que não moravam lá, moravam na parte da superfície. Aí a gente perguntou se eram como eles, ele falou que não era o povo deles, não era como eles, né? Eram outros seres. E aí eu fui entrando, aí passei por um corredor e vi um leãozinho que parecia ser um adolescente. Ele não era nem muito maduro, nem muito pequeno, e ele estava usando uma roupa verde esmeralda, também com esse pano mole e brilhante. Ele sentado assim, tipo no corredor. E a gente foi entrando corredor adentro, e depois eu vi uma leoa. E eu fiquei impressionada. Eu com vergonha de encarar ela, né? Feio encarar os outros. Depois eu pensei, eu devia ter encarado para observar mais. Aí eu só olhei o rosto dela e ela estava usando um brinco de argola pequenininho. Eu falei, um brinco de argola. Porque era parecido com aqui, né? Aí a gente fica pegando assim o que é parecido, o que não é. Mas aí a gente chegou na casa dele e era um cômodo menor, como se fosse uma recepção, assim, um lugar para recepcionar e tal. E do lado, assim, esquerdo tinha um lugar que era um pouco mais alto, tinha um pano lá. Talvez um lugar para você sentar ou deitar, não sei. E entramos mais, depois tinha um cômodo enorme. Aí eu falei assim, então aqui que é para receber. Que é igual cozinha de mineiro. A sala é pequena, mas a cozinha é grande e a gente fica lá. Mas não era cozinha, não. Aí tinha uma leoa lá. E Márcia me orientou a perguntar, que eu ficava só observando. Pergunta, Michele, quem é? É a esposa dele? E sim, era a esposa dele. E tinha mais um cômodo atrás, que era como o cômodo da frente, só que era mais escuro. Aí tinha a parte lá que era iluminada pelo sol, mas tinha luz artificial, que era um amarelo bem clarinho. E nesse cômodo maior tinha uma janela para fora, assim, que dava para ver outra parte também, que era essa parte da gruta, assim, mas portanto aquela entrada que era mais aberta. E tinha esse formato também de novo, assim. E depois disso, a gente falou sobre a profissão dele e tal. E Márcia perguntou, já que eles acreditam no compartilhamento de informações, se eles iam compartilhar com a gente essas informações. E ele disse que os canais não estavam abertos, mas passariam a estar, porque a dificuldade é que a gente não acredita nisso. Nós somos energia, né? Mas a gente não acredita nisso. Se você não acredita em algo, como que você vai buscar informação sobre esse algo? Então, nem se a informação tivesse disponível, a gente não ia acessar. Aí outra pergunta que Márcia, através de mim, fez se essas informações chegariam através da ponte eu, ele, ou seria, quem seria, como seria. E ele falou que não, qualquer pessoa que tivesse interesse, que teria acesso a essas informações. Não falou quando nem como vai ser o processo, mas que essas informações de como administrar, mexer com energias e tal, que isso estaria aberto a gente. Então, depois eu fui para um salão, um caminho todinho de pedra, uma pedra branca, como ali, na Grécia, por exemplo, para vocês terem uma noção, uma pedra mais branca, assim, um caminho de pedra. Cheguei um muro enorme, de um lado ao outro, uma porta dourada na frente, assim, na reta desse caminho de pedra. E quando abriu, veio uma luz muito clara no meu rosto. E eu não estava vendo nada que tinha lá dentro. Só sei que eu fui entrando. Márcia fala, entra no salão. E eu entrei. E bem na minha frente tinha um livro dourado. E na parte da capa tinha umas partes que eram brancas e outras partes que eram douradas. Aí eu fui olhar o que é. Quando eu olhei, só veio luz assim na minha cara e o livro abriu e mais luz. E Márcia comentou, tem duas equipes aqui, a sua equipe está à direita, a minha equipe está à esquerda, você consegue ver? Eu olhei para o lado. Ela, o que você vê? Eu olhei para o lado.
tinha uma biblioteca enorme, enorme, daquelas que vai do chão até o teto, mas eram assim, andares, 2, 3 andares de biblioteca, era enorme o salão. E quando eu olho de novo pro livro, ele tá lá aberto, iluminado, aí eu olho de novo, aí eu vi os seres que estavam lá. Só que alguns estavam turvos, assim, um turvo esbranquiçado. E os outros davam para ver, eu vi 3 só. E atrás deles, onde era a biblioteca, se abriu, virou um gramado verde. E tinha uma pilastra como essas da Grécia, e tinha uma planta, uma trepadeira lilás, que ela começou a crescer em volta dessa trepadeira e foi até lá em cima. Não deu para observar como que é a florzinha perto, eu estava de longe só olhando. Mas na minha cabeça veio assim, parece buganvília, mas não era buganvília, parece buganvília. Mas só para vocês terem uma noção mais ou menos de como era. E veio um ser de capuz branco, um homem negro de capuz branco. Nunca vi na minha vida, mas naquele momento eu tinha certeza que eu conhecia ele, que ele era um anjo da guarda, alguma coisa assim. E depois veio uma egípcia, com um sorrisão largo, assim, como quem diz, seja bem-vinda. Ela não falou nada, ela só deu um sorrisão. E lá atrás tinha mais seres, mas eu não consegui ver. Eu olhava e não via. Mais atrás tinha um que eu olhei e vi e não conseguia parar de olhar para ele. Era um ser que ao mesmo tempo que era uma ave, ele era um homem. Era um Blue Avian. Depois eu fui pesquisar. Era um Blue Avian e eu fiquei assim, vidrada. Eu não conseguia olhar mais para nada, eu só queria olhar para ele. Lindo. Eu só vi ele do tronco para cima porque tinha alguém na frente dele, eu não vi abaixo. E ele era fortão, com a asa para trás assim. E um azul turquesa e um azul mais claro, principalmente aqui perto, um azul mais escuro aqui perto do olho, umas penas bem pequenininhas e bem mais escuras, e aqui em cima eles tinham uma pena e as penas daqui de cima ficavam azul claro, um pouco prateado assim, e ele me olhando diretamente assim, só de lado, só o rosto dele de lado olhando para mim, e ele com um olho ambar, castanho meio amarelado assim. Aí eu fui olhar pro outro lado para ver a equipe de Márcia. Consegui tirar os olhos do Blue Wave, lindo. E aí eu vi Márcia vestida de branco também. E um colar prateado oval. E tinha alguma coisa escrita lá em alto relevo, mas eu não entendi aquilo. Eu olhei assim, detalhes, não entendi e já olhei para frente e já vinha outro. Que a gente acha que é o mestre Lanton, que ele fica trabalhando com Márcia, com reiki, que daí uma semana daquilo ali, adiante assim, eu ia fazer o reiki com Márcia também. Aí ele vem com o olho puxadinho, um cavanhaque grisalho, uma roupa de samurai branca com um fio vermelho, uma lista vermelha, e aquele chapéu assim, que quando a gente desenha, um papel fica de forma triangular, um chapéu branco. Aí eu sinto que tem alguém aqui do lado esquerdo. E o meu olho, tipo assim, vai assim, no automático, assim, eu, sabe? Quando você, assim, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar. E quando eu olhei, uma luz branca, assim, que eu pensei assim, é uma asa, o que é isso? Uma luz muito branca, assim. Depois eu olhei o ser, era um homem alto. Aí eu falei assim, Márcia, tem mais alguém aqui? Eu acho que é Miguel, falei assim, com essa intimidade, eu acho que é Miguel. Porque lá acontece isso, você olha pro ser, às vezes você sabe quem ele é, sabe o nome dele, você não sabe por que você sabe o nome dele. Eu acho que é Miguel. Aí Márcia, pergunta se é ele. E antes de eu perguntar, ele já respondeu que sim. E ele falou que ele só foi lá para que eu acreditasse. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu tava duvidando de tudo. É muito pra cabeça da gente, é muita coisa, e era muita informação, e eu ficava o tempo todo, eu tô vendo isso mesmo, eu tô inventando isso, não é possível, porque você fica muito surpreso, muito admirado.
Você fica se sentindo feliz, honrado, sabe, por você estar tendo aquela experiência, mas você duvida. Aí fica parecendo que você é mal agradecido, sabe? Eu fiquei com vergonha, porque ele falou, eu vim para que você acredite. E eu não conseguia olhar mais nada, eu só olhava para o rosto dele. Ele tinha um cabelo louro, um pouco ondulado, crescidinho assim, para trás. Uns olhos azul piscina, um nariz fino, a boca desenhadinha branco. E eu olhei pro olho dele e o olho dele ficou lilás. E a gente começou a fazer perguntas para ele sobre mim, sobre a humanidade, sobre essa virada de chave que a gente está tendo agora. E ele falou que o processo está correndo bem, que está tudo indo bem dentro do possível, dentro do esperado, que a gente está dando um salto. E está dentro do esperado, da normalidade. E ele respondeu algumas coisas sobre mim e ele me cobrou fé, porque eu estava duvidando. E de uma forma geral, né? Ele falou assim que a gente quer ver para crer. Aí a gente vê e a gente não crê. Então, tipo assim, o que vocês querem, né? E eu fiquei feliz por ele estar lá, mas eu fiquei também com vergonha. E eu acho que eu sou uma pessoa que tem fé, mas eu realmente não estava tendo. E era muito, sabe? Era muito. Mesmo pra mim, que achava que eu era muito aberta a tudo, era demais aquilo ali. Então, ele falou sobre a gente ter fé, ele falou também uma coisa que o meu fractal, o Leão, também falou, que a gente é uma fração, sabe? Mas a gente faz parte do todo. Então a gente fica se achando muito pequeno, às vezes a gente se acha insignificante, às vezes a gente fala, ai, mas eu faço tão pouco, eu queria fazer mais, sabe? E às vezes você não tem condição nem de ajudar o outro, porque você ainda nem se ajudou, sabe? Ou quando a mãe da gente fala, saco vazio não para em pé. É tipo isso. Eu, principalmente depois da pandemia, eu estudando mais espiritualidade, estudando o reiki, aí eu quero ajudar as pessoas, papapá. E no final da sessão, eles fizeram uma limpeza em mim, perguntou pro Leão o que precisava, se ele ia participar, ele falou que ia participar, o que precisava, tem chip, tem isso, tem aquilo, ele não. Aí falou, o que é para fazer aqui? E ele sugeriu olharem e tratarem o chakra básico. Eles colocaram também um capacete em mim, como se fosse aquele salão de beleza, antigamente, que colocava aquela coisa grande assim. Eu não vi, Márcia conseguiu visualizar, mas eu não vi. E eu só senti assim uns arrepios, umas coisas assim, e uns formigamentos. E depois Márcia falou assim, pergunta para o Arcanjo Miguel se pode encerrar a sessão. E eu perguntei, e assim, quando eu pensei em perguntar, eu já tinha perguntado. Telepatia, né? E ele também respondia assim. E eu falei com ele, não quero que termine não. A gente estava lá umas 3 horas, mas para mim era só meia hora. E eu não queria que acabasse, não queria sair de lá. Aí ele falou, você não quer que acabe, mas não está acreditando, né? Não quer que acabe. Eu falei, não quero que acabe. Aí alguém da equipe de Márcia falou assim, ó, tem que fazer aquele resgate da criança dela. Aí eu não estava nem pensando nisso, mas sim, eu tenho um monte de traumas de quando eu era criança, umas coisas muito, muito pesadas. Eu pensei que eu ia resolver ali, não pensei. Pensei que eu ia resolver meus BOs, meus questionamentos de agora, não sabendo que aquilo estava me afetando agora, me afetou a vida toda e está me afetando agora. Ai, que tem que pôr um fim nisso, né? E aí Márcia foi comigo. Quando você tá lá,
você sente que o passado, futuro e presente é uma coisa só. A gente aqui vê como uma coisa retilínea, né? Passado, presente, futuro. Lá é um novelo assim embolado, tá tudo misturado. E você tem essa sensação nítida. E uma hora a Márcia até falou que depois ia explicar sobre isso, que o Leão falou umas coisas lá, ela falou, depois eu te explico. Aí ela explicou sobre isso, né? Que o quântico tem realmente isso de o tempo não ser retilíneo e tal. Então fomos para a minha infância, para curar a minha criança. Chegamos lá, eu fui direto para o lugar mais pesado assim da minha infância. Eu sofri abusos de todos os tipos. E a gente foi lá e eu peguei ela pelo colo e levei ela para um... Márcia falou, vamos para um lugar legal. Aí lá perto dessa casa tinha uma caixa d'água enorme. E eu me imaginei subindo lá. Do outro lado era uma plantação de eucalipto e lá no fundo era a cidade de BH, assim, lá. E a gente, e eu falei, mas você não tem condições de falar nada. Falei, vamos fazer uma oração, vamos fazer. Aí, mas tá bom, vamos rezar o Pai Nosso. Não é uma questão nem religiosa, não. O Pai Nosso, ele tem mesmo, energeticamente, ele tem uma energia que liga a gente a Deus, ou se você quiser dar outro nome, né, a uma energia superior. Então, a gente rezou o Pai Nosso. E o exercício era eu voltar lá por 30 dias, ou se eu quisesse voltar por mais dias, eu podia voltar lá e cuidar daquela criança, e assistir, protegê-la, deixar ela confiante, entende? E eu voltei lá. E eu fiquei pensando depois, que a gente fica esperando, sabe, alguém salvar a gente. E eu percebi que eu me salvei ali. E a gente faz isso na vida, sabe? A gente pensa que alguém do alto vai vir de cima para baixo, arrumando tudo. Sendo que é de baixo para cima. A gente pensa que a mudança é de fora para dentro e é de dentro para fora. A gente está tendo ajuda sim, sabe, nesse momento. Parece que não, mas a gente tem. Então, assim, a gente quer que a coisa aconteça de uma hora para outra, que mude de uma hora para outra. A gente quer mudança, mas a gente tem preguiça de mudar. Faz um dia, faz dois, depois deixa para lá. Nós somos a mudança. A mudança começa com a gente. A gente acha que a gente é pequeno, insignificante. A gente não é. Dá um trabalho danado pra gente estar aqui, pra gente reencarnar. Uma equipe enorme atrás desse processo. E depois uma equipe enorme também para nos manter aqui, nos orientar, administrar as situações. Então, se você se acha pequeno, então se você acha que você não faz o suficiente, não pense assim. Se você precisar de uma mudança, uma guinada na sua vida, seja você o seu herói. Faça você essa mudança, mesmo aos pouquinhos. A gente não consegue mudar tudo, porque muita coisa não depende da gente. Mas a gente pode mudar o que a gente é. A gente pode melhorar. E como Arcanjo Miguel e o Leão falou, nós somos uma fração. Eles falaram isso várias vezes. Pouquinho, um pedacinho, um grãozinho de areia, ok. Mas nós nos somamos, nós fortalecemos essa teia. Nós somos o todo. Então, se você quer mudar as coisas, comece por você. Às vezes a gente quer fazer muito pelo outro e a gente não faz nada por nós. É muito mais fácil ajudar o outro, é muito mais fácil perdoar o outro e a gente não consegue se perdoar. A gente quer ajudar o outro, mas a gente não consegue se ajudar. Então, se você não conseguir fazer pelo outro, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que ter dinheiro para fazer aquele projeto. Faça o que puder com as ferramentas que você tem.
E não deixe para depois. A gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar completo. É agora. E se você não conseguir mudar a sua volta, tudo bem, relaxa. Se você buscar conhecimento, se você estudar, se você procurar melhorar um pouquinho que seja, se você mudar a si, você muda o todo. Porque nós juntos somos o todo. Essa foi a frase que me foi dita inúmeras vezes lá pelo fractal, pelo leão, meu fractal, e também por Arcanjo Miguel. E a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, que é o primeiro passo. Você não busca nada e você não acredita. Você não vive o que você não acredita. E essa foi a minha experiência.